Deus abençoe a sua vida. Não pule este vídeo, você que este vídeo apareceu na sua tela. Abra comigo o livro de Isaías no seu capítulo 29 e versículo 13, porque é uma mensagem de Deus para você neste momento. Se tu tens uma Bíblia presente, poderás abrir comigo e fazer a leitura. E se tu não tens uma Bíblia, acompanhe apenas a leitura que será feita neste lugar atentamente. Isaías capítulo 29, versículo 13. Assim diz a palavra de Yahweh. Glória a Jesus. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Glória a Jesus, glória a Deus. Deus seja louvado pela leitura da sua palavra. Deus seja louvado pela palavra que Ele trouxe para nós neste momento. Porque é quão bom, é quão suave, é quão agradável, é quão doce quando Deus fala para nós. Porque a palavra de Deus, ela vem para nos ensinar, para nos instruir. Ela vem para nos corrigir, para nos quebrantar, nos moldar, nos lapidar. Porque é a palavra do nosso Pai, é a palavra do nosso Criador. Então, Deus seja louvado por esta palavra. Glória a Jesus. Para você que fez a leitura e para você que acompanhou a leitura, que Deus abençoe a sua vida. Amado, esta é uma palavra de Deus para o profeta Isaías. Deus disse ao profeta Isaías que este povo se aproxima de mim com os seus lábios. Eles me honram com a sua boca, mas os seus corações estão longe de mim. A sua adoração é em vão. E os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Aleluia, santo. Deus abençoe a sua vida. Amado, entenda que mais do que honrar a Deus com os nossos lábios, mais do que adorarmos a Deus, mais do que nos aproximarmos a Deus, mais do que participarmos em um culto, fazermos parte de uma congregação, mais do que falar de Jesus, cantar de Jesus, o que realmente Deus precisa é dos nossos corações. Não adianta falarmos de Jesus se os nossos corações não pertencem a Ele. Não adianta cantarmos de Jesus se os nossos corações não pertencem a Ele. Porque em vão será a nossa adoração, em vão será a nossa pregação, em vão será a nossa oração, em vão será o nosso louvor e em vão será a nossa honra. Quantos de nós falamos de Jesus, cantamos de Jesus, pregamos de Jesus? Quantos dos pregadores, das pregadoras levantamos falando de Jesus, mas realmente os nossos corações não pertencem a Ele. As nossas vidas não pertencem a Ele. Nós não temos uma vida ligada intimamente a Cristo. Quantos de nós? Quantos de nós? A nossa adoração é uma adoração em vão diante de Deus. O mundo pode nos aplaudir. O mundo pode jubilar por nós. O mundo pode nos exaltar. Podemos ganhar seguidores, fama, likes. Mas é tudo em vão diante de Deus. Porque os nossos corações não pertencem a Ele. A nossa vida não pertencia a Ele. Entenda que antes de uma adoração, de um louvor, o que Deus precisa é que você lhe dê primeiramente o seu coração. Porque Ele está dizendo no livro de Provérbios, no seu capítulo. Provérbios, no seu capítulo 23, versículo 26. Que filho meu, dê-me o seu coração. E que os teus olhos contemplem os meus caminhos. Amado, Deus pede o seu coração. Deus está pedindo o seu coração. Não o seu louvor, não a sua adoração, não o seu jejum, não o seu sacrifício, não o teu subir no monte, não o seu pregar. Mas o que Deus está pedindo antes é o seu coração.
Que adoração é essa que nós damos a Deus? Que louvor é este que nós damos a Deus? Que ir à igreja é este que nós vamos? Se os nossos corações estão afastados de Deus, como ele disse em Isaías, que este povo aproxima-se de mim com a sua boca, honra-me com os seus lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Em vão é a sua adoração. Quantos de nós rendemos uma adoração em vão? Quantos levantamos, cantamos de Jesus, mas nós não temos uma intimidade com Ele? Amado, é uma intimidade. É uma intimidade com Jesus. A nossa vida precisa estar intimamente ligada a Cristo. Os nossos corações precisam pertencer a Ele. Deus quer que nós tenhamos uma intimidade com Ele. Não adianta nós cantarmos, não adianta o mundo nos aplaudir, não adianta termos tanta fama, não adianta termos tantos seguidores, tantos likes, se nós não temos uma vida intimamente ligada a Cristo. Se os nossos corações não pertencerem totalmente a Cristo, amado, tudo será em vão diante de Deus. O mundo vai aplaudir, sim. Ai, fama nós teremos, sim. Seguidores nós teremos, sim. Likes nós teremos, sim. Mas a recompensa divina a gente não terá. Porque os nossos corações estão afastados de Deus. Porque nós não temos uma vida intimamente ligada a Cristo. Nós não temos uma intimidade com Deus. Não é o público. Gente, não é o público, mas é a intimidade com Jesus. É isso que realmente importa. É isso que realmente Deus precisa de nós. A intimidade. Os nossos corações precisam pertencer a Ele. A nossa vida precisa pertencer a Ele. Os nossos caminhos precisam pertencer a Ele. Os nossos olhos precisam enxergar os caminhos de Deus. É a intimidade. É a intimidade. Para você que está assistindo este vídeo, é Deus te chamando para a intimidade. Para a intimidade com Ele. É para a intimidade com Jesus. Ele disse em Mateus que quando tiveres que orar, entre seu aposento, feche a sua porta e clame a seu Deus, aquele que te ouve em secreto. Quantos de nós clamamos em público? Quantos de nós fazemos uma oração fervorosa em público? As pessoas veem que não. Este pastor é um pastor de oração. Esta pastora é uma pastora de oração. Este irmão é um irmão de oração. Esta irmã é uma irmã de oração. Quantos de nós quase que pulamos, quase que subimos para o céu em púlpitos? Quase que rasgamos as roupas. Quantos de nós pregamos? Quase que rasgamos a Bíblia, cheios de conhecimento. Homens e mulheres, quase que como se tivéssemos engolido a Bíblia, cheios de conhecimento. Mas nós não temos uma vida intimamente ligada a Cristo. Nós não temos intimidade com Deus. Nós aparecemos ao público, mas no secreto nós não temos intimidade com Jesus. É tudo em vão. É tudo em vão, amados. Jesus operava milagres de dia, de noite ele buscava o Pai. De noite ele orava.
De dia, ele operava milagres. Mas quantos de nós, de noite, nós dormimos? Não, estou cansado. Nós não temos tempo de estarmos com o nosso Pai. Nós não temos tempo de explorarmos a presença de Deus. Nós não temos tempo de buscarmos a presença de Deus. Nós não temos tempo de nos transformarmos na presença de Deus. Mas de dia, diante do povo, diante do público, nós cantamos, nós adoramos, nós fazemos até milagre. Amados, não é sobre o que você faz, não é sobre os aplausos, não é sobre os seguidores, não é sobre o que você fala, não é sobre o número de pessoas que você cura, mas é sobre ter uma vida intimamente ligada a Deus. É sobre ter Jesus de verdade. É sobre o seu coração pertencer a Deus de verdade. É sobre a sua vida pertencer a Deus de verdade. É sobre isso. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus, que Jesus está pedindo para nós. Os nossos corações, as nossas vidas precisam estar intimamente ligadas a Ele. A Bíblia diz em 2 de Coríntios, no seu capítulo 5, versículo 17, que quando alguém está em Cristo, torna-se uma nova criatura. As coisas velhas se passam e tudo se faz de novo. Quantos de nós dizemos estarmos em Cristo, mas continuamos com os mesmos hábitos de sempre? Continuamos com o mesmo comportamento de sempre. Continuamos com o mesmo pecado de sempre. Continuamos com os mesmos erros. Continuamos a cair nas mesmas covas. Tu sabes o que provoca isso? Você sabe por que até agora você recebeu a Cristo, sim, mas você não consegue vencer as tuas fraquezas. Você não consegue vencer os teus medos. Você não consegue vencer os teus pecados. Você não consegue vencer as tuas imperfeições. Você sabe o porquê? Porque nós não temos uma vida ligada a Cristo. Nós não temos uma vida intimamente ligada a Ele. Nós não temos intimidade com Deus. Nós não temos a intimidade na presença de Deus. Porque quando nós recebemos a Cristo, nós precisamos deixar de viver, precisamos deixar de existir. Mas Cristo precisa viver em nós. Como o apóstolo Paulo disse, eu já estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Amado, enquanto nós não tivermos uma vida de intimidade com Deus, nós não conseguiremos de vencer os nossos medos, os nossos pecados. Nós cairemos sempre nas mesmas covas. Nós faremos sempre o que nós temos feito desde antes. Porque na presença de Deus, é na intimidade com Jesus, onde nós somos transformados continuamente, onde nós somos quebrantados, moldados. É na intimidade com Jesus, onde Deus nos transforma, onde Deus nos lapida, nos quebranta, nos molda, é na intimidade com Jesus. Não é no púlpito, não é na rede social, não é na igreja. Não é quando cantamos e falamos de Jesus, não. Mas é quando nós dobramos os nossos joelhos, nós buscamos a Deus em espírito e em verdade. Nós clamamos a Deus em espírito e em verdade. É lá onde nós derramamos os nossos corações. É quando nós derramamos os nossos corações. É quando nós reconhecemos que nada somos sem Ele. É quando nós reconhecemos que tudo é dele, tudo é para a glória dele. É quando nós reconhecemos que Deus é tudo. É lá onde Deus nos transforma. É quando nós reconhecemos as nossas falhas, reconhecemos as nossas imperfeições e pedimos a transformação, pedimos o quebrantamento, pedimos que Deus nos mude.
Quantos de nós oramos que Deus abençoe, abençoe? Ai, nossas orações estão cheias de bênção. Deus abençoe a minha vida. Deus peleje por mim. Deus confunda os meus inimigos. Envergonhe os meus inimigos. Mas poucas vezes oramos. Deus transforma-me. Deus quebranta-me. Deus molda-me, lapida-me. Deus, eu quero deixar este pecado. O apóstolo Paulo disse: o mal que eu não quero fazer e que eu faço, e o bem que eu quero eu não consigo fazer. Quem me livrará deste corpo miserável? Quem? Quem me livrará deste corpo miserável? Quantos de nós não conseguimos fazer esse tipo de oração? Nós não conseguimos pedir a Deus que nos quebrante, que Ele nos quebre, nos lapide. Estamos sempre clamando por bênção, ou milagre, ou cura. Mas o que realmente importa que é o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus. Não estamos nem aí para isso. Estamos nem aí para isso. Amado Deus, eu vou falar para si nesta manhã. Ele quer uma intimidade com você. Para você que estava perdido, para você que nunca mais buscou a Deus, para você que estava desviado, Deus veio dizer-te nesta manhã que eu estou aqui, filho meu. Dê no seu coração, deixe que eu seja o dono do seu coração, deixe que eu seja o dono da sua vida, deixe que eu transforme a sua vida, deixe que eu reine em ti, deixe que eu viva em você. Tenha uma vida de intimidade comigo. Tenha uma intimidade comigo. Deus, eu falar para você nesta manhã, para você que está acompanhando. A Bíblia diz que se ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Ouça a voz de Deus nesta manhã. É a intimidade com Deus que realmente importa. É a intimidade com Deus que realmente importa. O que adianta termos fama? O que adianta estarmos cheios de seguidores no nosso Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, estarmos cheios de seguidores? Se nós não pertencemos realmente a Deus, se nós não temos uma vida intimamente ligada a Deus, se Jesus não habita em nós, se Jesus não vive em nós, se os nossos corações não pertencem a Ele, o que adianta? Tudo será em vão. O que adianta ganhar tudo neste mundo e perder amanhã a sua vida, a sua alma? O que adianta? O que adianta dizer ser de Cristo, mas não pertencer realmente a Ele? Porque muitos de nós falamos de Jesus, pregamos de Jesus, cantamos de Jesus, adoramos Jesus, aparecemos nas redes sociais falando de Jesus. Mas realmente nós não servimos a Jesus, nós servimos a outros deuses. Nós servimos a outros deuses. A nossa vida nós sacrificamos ao diabo, a nossa alma nós sacrificamos ao diabo. Oh my God! Nós nos entregamos às paixões carnais, às paixões deste mundo. O que adianta? O que adianta? O mundo pode não ver que eu entreguei a minha alma ao diabo. O mundo pode não saber que eu não sirvo realmente a Deus. O mundo pode não saber que eu não pertenço realmente a Jesus. Mas Deus que está nos céus, o Criador dos céus e a terra, o Deus pelo qual nós buscamos e nós servimos, o Deus soberano, Ele conhece o coração de cada um. E Ele disse em Apocalipse: eis que brevemente venho, e eu irei lhe pagar a cada um
segundo as suas obras. Amado, venha para Jesus de verdade, venha para Jesus de verdade. Deixe a falsidade, deixe a falsidade. Deixe a falsidade, porque o mundo não tem nada para te dar. O mundo só vai levar-te à destruição. O mundo só vai te entregar à morte. O mundo não tem nada para te dar. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ele é o único verdadeiro. Ele é o único capaz de te dar a vida, de mudar a sua vida. Ainda não é tarde. Ainda não é tarde para você que quer vir para Jesus. Jesus está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Venha para Ele, sirva a Ele de verdade. Entrega o seu coração a Ele. Deixe que Ele viva em ti. Deixe. Tenha uma vida de intimidade com Ele. Tenha uma vida de intimidade com Jesus. A fama passará, os likes passarão, os seguidores passarão, o sucesso passará. Mas Jesus é eterno. E quem serve a Ele de verdade, quem o busca de verdade, quem pertence a Ele de verdade, este não passa. Este não passa porque seu Deus não passa. Este não passa porque Jesus não passa. Este tem a vida eterna, a vida em abundância. Aleluia. Aleluia. Pastores, pastoras, missionárias, muitos passando nas redes sociais, falando de Jesus, mas realmente não pertencem a Ele. Se você é um desses que fala de Jesus, que canta de Jesus, e não pertences a Ele, e este vídeo apareceu na sua tela, entenda que é um chamado de Deus. É um chamado de Deus. Deus está a chamar-te neste momento, porque a Bíblia diz que Deus não se compraz com a morte de um pecador. Deus não se alegra com a morte de um pecador. A vontade de Deus é que todos, mas todos, venham ao arrependimento. Aleluia. Aleluia. Deus quer que todos venham ao arrependimento. Deus quer que todos venham ao arrependimento. Não é tarde. Não importa quantas pessoas você sacrificou, não importa quantas pessoas você matou, não importa quantas vidas você destruiu. Se este vídeo apareceu na sua tela, é um chamado de Deus. Deus está batendo na sua porta. Ele disse em Apocalipse, no seu capítulo 3, versículo 20: eis que eu bato na porta. Se tu abrires, eu entrarei e cearei contigo. Deus está batendo. É uma batida de Deus na sua porta, na porta do seu coração. Abra e deixe Deus entrar, deixe Jesus entrar, deixe Ele habitar, deixe Ele preencher a sua vida, deixe Ele transbordar em ti, deixe Ele viver, deixe o reino de Deus habitar em ti, habitar na sua vida. Aleluia, santo. A intimidade. Amado, Deus quando mandou-me neste momento, Ele mandou-me para falar da intimidade com Ele, que precisamos ter uma vida intimamente ligada a Ele. Mas neste momento Ele está a colocar essas palavras para mim. Se Ele está a colocar essas palavras dentro de mim, é porque Ele sabe que há um filho, há uma filha que está perdida, que Ele quer resgatar neste momento, que Ele quer chamar neste momento, que Ele quer buscar neste momento, porque a Bíblia diz, o Filho do Homem veio salvar aquele que estava perdido, veio resgatar as ovelhas perdidas, aquelas que estão fora do curral, aquelas que estão fora do pasto divino. Esta ovelha é você que está acompanhando este vídeo, esta ovelha é você, por isso neste momento não endureça o seu coração, aleluia, deixa aquele caminho, porque não há nenhum galardão, o inimigo apenas te engana, o diabo te engana com fama, o diabo te engana com dinheiro, mas o diabo tira o que realmente é de melhor que um homem pode ter. Ele te tira da presença de Deus, ele te afasta de Deus, te afasta de Jesus, aleluia, santo. Ele te impede de viver com Jesus, de ter a vida eterna. Jesus está a chamar por você, você que está acompanhando, você que nunca aceitou a Jesus.
Você que finge ser de Jesus. Você fala de Jesus, mas realmente a sua alma não pertence a Ele. O seu coração não pertence a Ele. Amado, este é o momento. Este é o momento. Não endureça seu coração, porque Jesus está chamando por você. Ele está chamando, está batendo a sua porta. Aleluia, Santo. Aleluia, Jesus. Quantos? Deus está dizendo para mim que são tantos, tantos passando por aí, falando nele, pregando, cantando nele, mas realmente não pertence a ele, não pertence. Os seus corações estão longe da sua presença. As suas almas pertencem ao diabo. Rebossata, rebossa. Aleluia, ribacante, rebossateia. Venha para Jesus, aleluia. Deus te ama. Deus te ama. Ele te conhece, Ele te vê. Não é outra pessoa, mas sim você. Esta mensagem não é para outra pessoa, mas é para você. Porque Deus quer resgatar a sua vida. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer habitar em você. Deus quer usar você. Basta a falsidade. Basta usar apenas o nome de Jesus e não ser usado por Ele. Basta falar de Jesus e não pertencer a Ele. Basta. Aleluia. Sirva a Ele em verdade e espírito. Entregue primeiramente o seu coração a Ele. Jesus quer o seu coração. Jesus precisa do seu coração. Jesus está a chamar por você. Aleluia, santos. A presença de Deus está a tocar a sua vida. Você que está acompanhando, a presença de Deus está a tocar a sua vida. Porque Deus quer você. Deus escolheu você. Deus morreu por você. Jesus morreu por você. Aleluia. Santo. Santo. É tudo para a honra e glória do seu nome. É tudo para a honra e glória do seu nome. Venha para Jesus. Deixa aquele caminho, deixa aquele caminho. Deixa de servir a dois mestres. Entrega-te apenas para Jesus. Entrega o seu coração a Jesus. Tenha uma vida de intimidade com Jesus. Sirva a Jesus de verdade, em espírito, em verdade. Que os teus olhos contemplem o caminho de Deus. Que o seu coração pertence a Ele. Entrega o seu coração a Ele. Deixe que Ele viva em ti. Tenha uma vida intimamente ligada a Cristo. Tenha uma vida de intimidade com Jesus. Tenha tempo de orar, tempo de meditar a palavra, tempo de estar na presença de Deus. Porque é lá onde nós somos transformados continuamente. Todos os dias nós somos transformados por Ele. Todos os dias nós somos quebrantados por Ele. Somos lapidados por Ele. Então venha viver essa transformação sobrenatural. Venha viver essa transformação divina. Venha viver essa transformação contínua. Venha viver o reino de Deus. Venha viver a soberania de Jesus. Venha viver a presença de Jesus. Venha. Abandone o pecado. Abandone o feitiço, abandone os caminhos ocultos, abandone o fingimento, fingindo ser de Jesus, mas na real não é. Abandone, porque Jesus quer de você de verdade, não em fingimentos, mas Ele quer de você de verdade, porque Ele amou você de verdade, Ele te ama, Ele morreu por você e Ele quer usar você. Deus abençoe a sua vida. Aleluia, santos.